Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um sacrilégio de falar as 10 coisas que eu aprendi com o Bert Hellinger, né? E eu digo que é um sacrilégio porque a lista, né, desse primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui com 10 coisas, ela ficou muito fácil de escrever. Ela, assim, sentei aqui, peguei meu caderninho, escrevi em 30 segundos, um minutinho, eu já consegui pensar em 10 lições, 10 aprendizados, e aí com certeza eu vou ter outros vídeos desse aqui para vocês, porque os ensinamentos que eu tenho com o Bert Hellinger são imensos, né? Eu sentei aqui, comecei a pensar, opa, caiu aqui o meu negócio. Peguei esse livro aqui para dar uma folheada, né? Que é o livro, que é o resumo da história, né? Um livro autobiográfico, né? O Bert Hellinger ele conseguiu terminar de escrever, ter ele escrito, co-escrito antes da sua morte. E eu peguei alguns insights aqui desse livro, então fica aí uma recomendação para você, o livro do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, que já é uma primeira lição aqui, né? Por isso que eu estou mostrando esse livro, né? A gente precisa entender que a gente não vai aposentar nunca, que a nossa vida é o nosso trabalho. Primeira lição: se eu não tenho um trabalho que representa quem eu sou, que é a minha vida, ou seja, que representa todas as escolhas dos meus antepassados que eu carrego dentro de mim, eu não tenho um trabalho, eu tenho um emprego, ou seja, eu estou empregado, contratado por uma empresa para ganhar dinheiro. E o nosso trabalho, que é aquilo que a gente oferece de uma maneira muito simples, de uma maneira muito que a gente acaba muitas vezes não valorizando, porque é muito simples para a gente vai realizar ele até o nosso último dia de vida. Baseado nisso, a segunda dica: eu tenho muitos talentos. Eu compreendi que a palavra talento, ela vem do latim, que significa moeda de troca. Então é algo que eu ofereço, né? Uma moeda que eu ofereço para poder receber algo em troca. Então, se eu estou com fome e você precisa que eu pinte a sua casa, eu vou lá e vou oferecer a minha dedicação, a minha resiliência, a minha atenção a detalhes para pintar as paredes da sua casa para você me dar um alimento. O meu talento não é pintar as paredes, o ato mecânico de fazer a pintura da parede. O meu talento é como eu vou pintar essa parede, como que eu vou preencher um arquivo numa empresa, como que eu vou fazer uma apresentação, como que eu vou atender uma pessoa. Esses talentos, que são aptidões naturais que a gente oferece para o mundo, a gente recebeu sim da interação que a gente teve com os nossos pais, dos nossos pais com os nossos avós. Ou seja, o comportamento de como realizar as atividades, ele está presente no nosso sistema familiar, recebemos nossos pais e nossos avós e a gente passa adiante nos nossos filhos. Não é sobre conhecimento técnico, é sim como sabedoria de como realizar. É sobre inteligência emocional, como a gente realiza as atividades. Essa foi a segunda lição. Terceira lição, que é um pouco parecida com a segunda, mas assim, não existe pai ou mãe ruim ou bom, existe o seu pai. Existe o seu pai, existe a sua mãe. Se seu pai foi o pior pai que existe na face da terra, é sua função para se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, encontrar no seu coração motivos para aceitá-lo como é, sem julgar. Existem pessoas que têm destinos mais difíceis, e existem pessoas que têm destinos mais fáceis, e existem pessoas que, independente de qual destino que você tenha, né, no sentido de não é toda hora que seu destino vai ser difícil, não é toda hora que seu destino vai ser fácil, mas a gente tem a disponibilidade de poder olhar para o nosso pai e para a nossa mãe como sendo os certos para nós, além do que é certo e errado para a sociedade, nosso pai e nossa mãe como sendo suficientes, e não esperar mais nada deles, ou não pedir, ou não exigir mais nada deles, virar em direção da nossa vida, colocar o nosso coração em direção ao o que eu ofereço para o mundo. Ao invés de ficar reclamando deles, a gente vai ter uma vida de sucesso, né? Se a gente pega na Netflix aí, biografia de pessoas, né? Aquele filme A Procura da Felicidade, ou qualquer outra biografia de uma pessoa de sucesso,
né, chamado de sucesso, a gente vai perceber que mesmo com pais difíceis, essa pessoa teve a oportunidade de não olhar mais esperando algo deles. Então, quando a gente espera algo dos pais, independente se ele foi o pior pai do mundo ou o melhor pai do mundo, e às vezes o pior para mim é o melhor para você e vice-versa, a gente não consegue andar em direção da nossa vida. Próxima dica que eu aprendi com o Bert Hellinger também nesse sentido. Toda reclamação ela não busca soluções. Toda reclamação ela busca aliados. Eu quero, encontrar na minha vida pessoas que reclamem da mesma coisa que eu. Porque se eu encontrar uma solução, quem sou eu? Quem sou eu se eu não precisar reclamar do meu pai? Quem sou eu se eu não precisar reclamar do meu trabalho? Quem sou eu? Eu sou a única pessoa responsável por aquilo que acontece comigo todos os dias. Quanto mais eu me vitimizo reclamando das coisas, mais eu encontro pessoas para reclamarem da mesma coisa. Quanto mais eu encontro, falando aqui que eu passei muito tempo me dedicando a relacionamentos amorosos, então tem uma dica muito interessante, que é o quanto mais as mulheres falam que o homem não presta, mais elas encontram mulheres que falam que o homem não presta, mais elas vão encontrar homens que não prestam. Porque essa energia da reclamação faz com que a gente sempre fique no mesmo ciclo. Porque quando eu falo que homem não presta para minha amiga, eu me sinto aceita por ela. E aí eu vou lá, encontro um homem mesmo que não presta, é tudo que eu preciso para poder falar lá com a minha amiga e me sentir aceita, acolhida por ela. Então, o homem que não presta, ele acaba aparecendo porque é meu desejo ser vista pela minha amiga. E aí a gente entra no ciclo. Toda vítima não busca soluções, ela busca aliados. Próxima dica, eu já perdi totalmente a conta aqui, eu não sei. Então uma das coisas que eu não aprendi foi matemática com o Bert Hellinger, mas a próxima dica que eu aprendi com o Bert Hellinger foi uma das minhas primeiras constelações familiares, quando começou a vir mais pessoas para minhas constelações familiares, existia um momento que existiam outros consteladores que iam lá participar das vivências e vivenciar e presenciar e acompanhar e também dar uma bisbilhotada ali na minha postura enquanto constelador familiar, Então, nesse sentido, o que aconteceu? Uma vez eu estava constelando, tinha um constelador lá, chegou no momento da constelação que eu não sabia o que fazer, e aí o constelador veio para mim, me chamou de canto e falou assim, ela está esperando a permissão da mãe. E eu olhei para ele e pensei assim, falei, não é isso, ele não está no lugar de constelador, quem está no lugar de constelador aqui sou eu. O que acontece numa constelação familiar é que quando eu tenho a intenção ou a ideia de que eu preciso fazer algo, eu tiro força do campo. Então eu preciso sentar aqui na minha cadeirinha, e você que já faz constelações familiares, já foi a constelações familiares, vai entender muito bem isso que eu estou falando, que eu preciso sentar aqui na minha cadeirinha e esperar que o próximo passo virá. Eu fui, não dei ouvidos para essa pessoa que estava fora do lugar dela e falei, a única coisa que eu preciso fazer é confiar. Eu confio que o próximo passo virá. Isso para mim virou um recurso para minha vida, Assim como constelador familiar, quando existe algo lá no campo que a gente não sabe o que está acontecendo e não tem a mínima ideia do que fazer, a única coisa que a gente pode fazer é sentar e esperar. E isso é um recurso que eu levei para minha vida. Sentar e esperar, confiando que o próximo passo virá. Outra coisa muito importante que eu aprendi nas constelações familiares, também ligado a essa que aconteceu do meu amigo, nem sempre quem ajuda é bonzinho. E nem sempre quem diz não para uma ajuda é mau. Quais são os motivos que a gente busca ajudar as pessoas? É a autoafirmação, necessidade de aprovação, a ajuda quando ela é entregue a uma pessoa que não precisa daquilo que a gente tem, é algo que pode ser veneno na raiz de uma árvore que está crescendo. Então, tem uma frase que é assim, quem muito dá, do Bert Hellinger, lógico, quem muito dá tira a dignidade de quem recebe. Então, se eu faço algo para uma pessoa que eu acho que ela precisa, que é algo que eu tenho e ela não tem, e eu acho que ela precisa fazer, eu tiro força
para que ela possa fazer por si própria. Isso é muito importante a gente ver como a natureza funciona e a gente esquece de pegar essas dicas da natureza, né? Se a gente pegar um ovo e um pintinho que começa a querer nascer e oferecer a quebra da casca do pintinho, a gente sim vai tirar a dignidade do pintinho, vai tirar o aumento de força, de musculatura que ele precisa para começar a caminhar e vai sim matar o pintinho. Nem sempre quem ajuda é bom e nem sempre quem rejeita ajudar é mal. Essa foi mais uma lição. Nesse sentido, né, uma coisa muito importante em relação às constelações familiares é quando elas são utilizadas nos tribunais, elas começam a serem utilizadas nos tribunais porque é muito comum mulheres, né, que exigem que o homem agressor seja preso, o homem que não pagou a fiança, que não pagou esqueci o termo, como é que é? Quando, me ajuda aí, você que está aí, desse outro lado, quando ele precisa pagar pela refeição e pelos cuidados da criança. Amor! Pensão. O homem que não pagar pela pensão e ele vai preso, a mulher vai lá e pede para soltar. É algo meio inconcebível na nossa cabeça julgadora, né? O homem bateu na mulher, ele foi condenado, foi preso. O homem deixou de pagar a pensão, ele foi condenado, foi preso e a mulher vai lá e pede para soltar. Nem sempre a justiça significa paz. O que essa mulher espera desse marido? Ou melhor, quais são as expectativas que ela tem em relação, ou o que está no inconsciente daquela mulher que está fazendo ela projetar as necessidades dela no marido, que faz com que ela exija que ele seja punido, mas no final das contas ela não consegue dormir em paz. E não é ela que está errada, não é ele que está errado. Constelação familiar não é julgamento, a gente não julga ninguém. A gente pode trazer frases filosóficas para a gente pensar. Será que toda vez que existe justiça, existe paz? É melhor a gente ter um mundo justo ou um mundo em paz? Outra dica importante, assim, né, que eu vejo nas constelações familiares, que é algo muito que me toca bastante sempre, é o sorriso, né? O sorriso no sentido de que quando a gente coloca um cliente para olhar para um pai num campo de constelação familiar, olhar para uma mãe e o corpo não automaticamente sorrir para os pais, a gente pode identificar que essa pessoa não tem uma vida muito alegre, né? A frase do Bert Hellinger é: quem se alegra com os pais se alegra com a vida. Uma pessoa que não consegue olhar com os pais e não sentir alegria é uma pessoa que também não vai conseguir ter alegria na própria vida, né? Então, um lembrete, né, muito importante que eu busco fazer nos meus dias, antes de dormir, é imaginar o meu pai e minha mãe na minha frente e buscar um sorriso, sabe? E sorrir com o corpo físico mesmo, sabe? Sorrir com o corpo físico, fazer um sorriso mesmo antes de dormir, fechar os olhos, imaginar meu pai e minha mãe na minha frente e fazer um sorriso, né? Quanto mais a gente conseguir, né? E se você pensar no Buda, nas imagens de Buda, monges meditando, eles meditam fazendo um sorriso, mais a gente vai ensinar o nosso corpo a se alegrar com o nosso corpo, alegrar com a nossa vida, e quando o mundo externo é um reflexo do mundo interno, a gente vai ter um mundo externo muito mais alegre, porque no nosso mundo interno aqui, que é o relacionamento direto com os pais e com nós mesmos, a gente começa a ter mais alegria. Essa é uma dica muito importante. Quanto mais eu sorrio para os meus pais, mais eu sorrio para a vida, mais minha vida é alegre. E baseado em tudo isso, a última dica que eu perdi completamente a conta é a dica de que o essencial é simples. Essa dica é de quebrar, né? O que a gente precisa para a nossa vida, né? Uma vez eu fiz algumas entrevistas, né, com consteladores familiares, né, na Alemanha. Entrevistei advogados, entrevistei nutricionistas, outros consteladores, donos de empresa, entrevistei também, como foi, advogado, nutricionista, o Marcos, que era português, tinha mais alguém que não lembro qual que era. Bom, todas as pessoas que eu entrevistei, eu acho que foi mais ou menos 5, eu pedia para deixar uma frase do Bert Hellinger no final da entrevista. E a frase que todas as pessoas deixaram era: o essencial é simples. O que você precisa para a sua vida? O essencial. Como que eu sei que eu atingi o essencial na minha vida? Quando eu me sinto satisfeito. Eu não sei quantas dicas eu deixei aqui para você,
mas eu me sinto satisfeito em tudo que eu compartilhei. E se você quiser mais dicas, é só você procurar aí nos mais dos 200 vídeos que existem aí no meu canal. Até mais!